Bom dia, meninos. Eu estou gravando essa aula sobre industrialização para vocês do segundo ano. Espero que vocês estejam bem. Eu fiz esse esquema aqui para vocês não perderem os pontos principais desse assunto, desse capítulo que fala sobre industrialização mundial. E nós vamos falar sobre três coisas nessa aula, que são os tipos de indústria, localização e a diferença que existe entre a industrialização clássica e a industrialização tardia. Bom, existem três tipos de indústria. A primeira é a chamada indústria de bens de produção, a indústria de base, certo? A indústria de base, ela é responsável pela produção da liga do aço, ok? E a liga do aço, ela é importantíssima na nossa vida. Praticamente tudo tem aço, só que o aço não é encontrado na natureza, ele é produzido pela liga, pela união entre o ferro e o alumínio. E aí, depois que é produzido, depois que é feita essa liga do aço, o segundo tipo de indústria, né, que seria as de bens de capital, compra essa liga para produzir máquinas, certo? Então, máquinas, elas são produzidas, elas são exemplos de bens de capital, ou indústria, ou industrialização de bens intermediários. Bom, os outros tipos de produtos, né, são classificados como bens de consumo, né? Então, os bens de consumo, ele pode ser um bem durável ou não durável. Por exemplo, um carro. O carro é um bem de consumo durável, enquanto que, por exemplo, um extrato de tomate seria um bem de consumo não durável, ok? Bom, agora nós vamos dar continuidade a esse assunto falando sobre a diferença entre a concentração e a dispersão industrial. Uma indústria, ela sempre vai estudar o melhor local para ela poder instalar a sua unidade fabril. Ela não instala isso ao acaso, certo? No início da primeira e da segunda revolução industrial, as primeiras indústrias, elas procuravam se concentrar próxima ao local que tinha uma grande quantidade de matéria-prima. Por exemplo, o frigorífico. O frigorífico, ele procura se instalar numa área que tem um grande rebanho bovino, certo? Ou seja, esse grande rebanho bovino acaba concentrando vários frigoríficos naquela região. Então, isso é uma concentração industrial, quando várias indústrias procuram se localizar próxima uma das outras, principalmente por conta da matéria-prima. Bom, só que na terceira revolução industrial, principalmente as indústrias ligadas à tecnologia, elas não precisam mais ter um local físico. Então, muitas das vezes, as indústrias, na atualidade, eles procuram se dispersar pelo território. Ou seja, por que se dispersar? Porque às vezes a indústria se concentrava lá em São Paulo e o trânsito era péssimo, o imposto é muito alto, a mão de obra de São Paulo às vezes ganha mais. Então, se essa unidade fabril ela vai para o Nordeste, ela acaba tendo uma economia muito grande, economia de tempo e de dinheiro. Então, na atualidade, as indústrias, elas estão optando pela dispersão industrial, ou seja, a saída das empresas dos grandes centros urbanos para cidades interioranas, cidades que têm uma infraestrutura boa, mas cidades do interior. Se você observar, é só você lembrar o tanto de indústria que tem em Anápolis. Por que eles optaram por Anápolis ao invés de Goiânia? Porque Anápolis oferece tudo que Goiânia oferece e, com certeza, é mais rentável instalar uma unidade fabril em Anápolis do que em Goiânia. O terreno é mais barato, o imposto é menor, às vezes o prefeito subsidia a empresa a ir para lá, e isso tudo colabora, ok? Agora, para finalizarmos a nossa aula, nós vamos falar sobre a diferença entre a industrialização clássica e a industrialização tardia. A industrialização clássica é aquela mais antiga, que ocorreu na primeira Revolução Industrial e atingiu os países europeus, como Inglaterra, França, a Alemanha. Ou seja, os países europeus, eles se industrializaram primeiro. Então, esse termo clássico significa que são os países
que primeiro se industrializaram. E a industrialização tardia se refere ao processo de industrialização vivenciado por países subdesenvolvidos após o término da Segunda Guerra Mundial. O Brasil começou a se industrializar em 1900, se eu não estiver enganada, em 1931, na era do Getúlio Vargas, certo? Então, nós podemos dizer que o Brasil também é um país de industrialização tardia, assim como outros países subdesenvolvidos, como o México, Argentina, os tigres e os novos tigres asiáticos. Ocorre que muitos desses países que passaram pelo processo da industrialização tardia, hoje já não são considerados mais subdesenvolvidos, já são desenvolvidos. Um exemplo é a Coreia do Sul, mas esse é um assunto para as próximas aulas.